Olá, o Visão Trabalhista Entrevista está no ar e hoje o nosso assunto é a importância do movimento sindical no Brasil, tanto para os trabalhadores quanto para o conjunto do nosso país. A gente acabou de viver a aprovação de uma reforma trabalhista que, entre outras bases, tem como um dos seus principais pressupostos atacar o movimento sindical. E, num certo sentido, num certo momento, as pessoas acabaram vendo como um dos pontos positivos dessa reforma. Mas será que é mesmo? Para responder um pouco essa e outras dúvidas, a gente conta hoje com a presença do Gilberto Almazan, secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, e do Tomás Jensen, que é técnico do DIEESE e também participa da aula lá na escola do DIEESE. É uma iniciativa para formar os trabalhadores, um curso de graduação também muito importante que está aberto para toda a população. E eu queria começar com uma análise. Nos últimos dias, não foi tão divulgado pela mídia brasileira, mas alguns canais divulgaram que na França se vive um momento de aprovação, de luta contra a aprovação da legislação trabalhista, para que essa legislação não retroaja em uma série de direitos que os trabalhadores franceses têm numa legislação protetiva no melhor sentido, de olhar para o bem-estar do trabalhador. Ao mesmo tempo, a gente vê nessa proposta de mudanças várias questões que se parecem muito com a proposta que foi aprovada e que a lei de reforma trabalhista entre em vigor aqui no Brasil em novembro. Questão de mexer até onde, no poder do movimento sindical é uma, justiça do trabalho é outro, flexibilizar a forma de demissões e de contratações são muito parecidas. Eu queria começar com essa análise. Por que o movimento sindical é uma das bases que tem sido atacada nessas reformas que vem acontecendo também Espanha, México? Gilberto. No mundo inteiro nós estamos vendo ataques aos direitos dos trabalhadores. Um dos motivos é uma crise do capitalismo que já vem de longa data. Você tem a desindustrialização e tem outros processos que levam à crise do capitalismo. E com isso, uma das formas de eles recuperarem ganhos é tentando fazer reformas que retirem direitos. E para que isso seja de forma mais rápida, um ataque ao movimento sindical, que é uma das ferramentas, o único instrumento que o trabalhador tem para se defender. Você tirando isso da frente ou enfraquecendo esse movimento, facilita a retirada de direitos. Então a gente está vendo isso na Argentina, no Brasil, em outros países da Europa e agora na França. E para você, Tomás, tem um projeto mais global? Isso está relacionado de forma ideológica? Como que você vê essa questão? Eu concordo com a análise do Gilberto, né? Que esse é um movimento que o Brasil está inserido, né, numa onda mundial de flexibilização, né, das formas de contratação, das formas de remuneração, de jornada e de enfraquecimento da dimensão coletiva da negociação. Talvez na reforma trabalhista brasileira seja o principal ponto que a gente possa identificar, que é a inversão da hierarquia das normas que regulam o mercado de trabalho no Brasil. Então, se hoje nós temos a prevalência da legislação, da convenção coletiva em relação a acordos coletivos, o que a reforma está criando é a possibilidade de acordos individuais, né, celebrados entre a empresa e um trabalhador, e esse acordo individual prevalece em relação a um acordo coletivo, a negociação coletiva e mesmo em relação à legislação. Então, esse enfraquecimento da dimensão coletiva, que é a essência da atuação do sindicato, né, que está acontecendo no Brasil com a reforma,
está em profunda sintonia com esse projeto de flexibilização e individualização dos contratos na relação de trabalho, que acontece à escala global e que já é realidade em muitos países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né? Aqui na Colômbia, né? E mesmo em alguns países asiáticos, né? Então a dimensão coletiva da negociação já nem existe há muito tempo. E aqui no Brasil isso está entrando agora. Uma pergunta que eu me faço, até vendo todas essas mudanças, elas tendem a produzir um processo de achatamento salarial, de empobrecimento. Isso é favorável para o capitalismo? Dentro da lógica capitalista, você tem que ter quem compre. Quem vai consumir? Mas você tem outras praças que consomem. Eles produzem em determinados locais de forma barata. Eu vou dar um exemplo, o México. Então, muita coisa produzida no México é vendida, é consumida nos Estados Unidos. Então, você cria locais para se produzir e outros locais que se consomem. Então, no Brasil, seria uma praça de produção mais barata, né? Mas outras praças vão consumir. Não necessariamente é o mesmo local. Tomás. O próprio modelo de crescimento econômico brasileiro já foi feito nesse sentido, né, para garantir que uma minoria, né, tenha acesso a bens de consumo modernizados, né, por exemplo, automóveis, por exemplo, uma série de bens de consumo duráveis que a gente tem aí. No caso brasileiro, como a gente está falando de 200 milhões de habitantes, né, se a gente fala de um mercado consumidor de 1/4 disso, 50 milhões, já é muita gente, né? Se você reduz um pouco mais, quem tem acesso, por exemplo, a comprar automóveis, né, um pouco menos do que 50 milhões, mesmo assim já é um mercado consumidor muito forte. Mas para isso você precisa de um modelo de crescimento que concentre renda, né? E é mais ou menos assim que o Brasil tem caminhado nos últimos 50 anos, né? Um modelo de crescimento via modernização de padrões de consumo, com concentração de renda. E além disso, né, isso também é um movimento em escala global, o próprio capitalismo hoje tem uma dimensão financeira muito maior do que é a dimensão, vamos dizer, da produção, né, de bens, mercadorias em fábricas ou prestação de serviços, né? Então, essa própria dimensão financeira já significa, né, para o capitalista uma possibilidade de ganho, de rentabilidade muito grande, independente se há produção real dentro de uma fábrica, por exemplo. O capitalismo cada vez mais extrapolando a barreira do físico, do real e do irreal, quando a fome, a necessidade de morar, de ter um trabalho, são completamente reais. Isso está relacionado também com a luta do movimento sindical e do conjunto dos trabalhadores por condições mais justas de vida e de ter acesso ao desenvolvimento. A gente vai dar continuidade nesse papo no próximo bloco. Até já!